Correio Esportivo tá no ar! De volta! Depois aí de episódios gravados com convidados, recebemos aqui o Eric Nogueira, o árbitro de futsal, recebemos também o secretário de esporte Rodrigo Cheis para contar, sobretudo, da relação dele com o esporte antes da gestão pública, antes de ser secretário, e tamo de volta. Eu tava com saudade, eu espero que você aí do outro lado também. Estamos de volta, então, para falar dos esportes, sobretudo futebol, esse período em que, por termos gravado com os convidados, o futebol seguiu em frente, Os esportes seguiram em frente, então tem muita coisa para a gente conversar nesse programa de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, boa noite para você. E sem mais delongas, vamos começar, que eu já tô sentindo falta de falar do futebol brasileiro. Opa! Aqui com você, para você te informar de tudo que tá rolando, Principalmente no futebol no nosso Brasil. Hoje a gente tem que falar, tem campeonato estadual em reta finalíssima, Os campeonatos estaduais aí se encaminhando pro fim. Tem Brasileirão, tem jogos de volta das playoffs da Champions, tem Recopa Sul-Americana. Vamos conversar sobre muito futebol hoje, nessa segunda-feira. Então, vamos, Vamos começar aqui a passar de tudo que aconteceu nessas últimas semanas e do que tá por acontecer de futebol aí essa semana, Tem Brasileirão, final de semana tem campeonato estadual. Vamos começar falando do campeonato carioca. Carioca que nesse período aí, com o que recebemos o Eric, o Rodrigo Cheis aqui, tiveram os jogos das quartas de finais. O Fluminense eliminou o Bangu por 3-1. O Vasco passou pelo Volta Redonda nos pênaltis, no sufoco em São Januário. O meu Botafogo rodou pro Flamengo lá no dia 15 de fevereiro, domingo. O Flamengo venceu por 2-1. Jogo com falha grotesca do goleiro Neto, matando a torcida do Botafogo de raiva mais uma vez. Não aguentamos mais o Neto, fora Neto. E o Madureira eliminou o Boa Vista por 2-1. Isso também lá na sexta-feira de carnaval, dia 13. Já indo para as semifinais, Os jogos de ida das semifinais do campeonato, do campeonato carioca. O Vasco, então, passando pelo Volta Redonda, pegou o Fluminense, que eliminou o Bangu. No jogo de ida que aconteceu ontem às 18 horas, o Vasco perdeu para o Fluminense lá no Newton Santos, estádio do Botafogo. O Fluminense, então, venceu por 1-0. Vamos comentar um pouquinho mais desse jogo daqui a pouco. E o Flamengo também ontem sapecou 3-0 em cima do Madureira. Jogos de ida das semifinais do Carioca. Vamos falar, então, um pouco desses jogos aí das semifinais, O Fluminense saiu na frente do Vasco nessa briga por uma vaga na final do campeonato estadual, Mesmo com um jogador a menos, já que o Bernal foi expulso aos 18 do segundo tempo, então o Fluminense jogou ali mais ou menos meia hora com um a menos. O Fluminense venceu ontem por 1-0 lá no Newton Santos e vai com essa vantagem para o jogo de volta, podendo apenas empatar para estar na final. O Serna foi autor do gol do Fluminense, com um chute no cantinho após assistência de cabeça do Bernal, que marcou então o único gol da partida. A derrota resultou também na demissão, do Fernando Diniz. Fernando Diniz, o técnico do Vasco, foi demitido nessa segunda-feira. O técnico que vinha sendo alguns jogos aí atrás do Vasco, foi chamado de burro pela torcida. Eu acho que estava causando uma impaciência muito grande na torcida vascaína o trabalho do Diniz. O Diniz não aguentou a pressão, na verdade, o Pedrinho, que é o presidente, depois de toda essa pressão da torcida por esses últimos resultados e tudo, essa oscilação constante e tal, não aguentou a pressão e demitiu ali, se reuniu com a cúpula vascaína e chegaram a um consenso. Então demitiram o Fernando Diniz. Já lá no jogo do Flamengo, que venceu o Madureira por 3-0 ontem também. O Flamengo também largando como era de se esperar, Largando na frente, largando em vantagem por preencher essa outra vaga da final do Carioca. Falando em Flamengo, eu tive a oportunidade, nesse período, eu tava de férias, tirei aí uns diazinhos de férias e conheci pessoalmente o Museu do Flamengo, rapaz, lá perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio. Tirei foto com a estátua do Zico, tinha outros bustos lá, do Marinho, do Leandro, muito legal, a estátua do Zico e tal.
Passamos por lá conhecer e falei aqui agora, passei no Maracanã, inclusive, onde foi o jogo do Flamengo de ontem, numa manhã lá, né? Não tava tendo jogo, claro. Mas então o Flamengo jogou ontem com o Madureira, venceu por 3-0. O De La Cruz abriu o placar, pegando sobra da entrada da área. A Arrascaeta fez o segundo numa cobrança de pênalti. E o Luiz Araújo fechou a conta após receber um passe do Samuel Lino e com a meta já aberta, né? Sem o goleiro. Flamengo, então, 3-0 ontem sobre o Madureira. Os jogos de volta dessas semifinais do Cariocão. Domingo, 18 horas, Fluminense e Vasco no Maracanã agora. E na segunda-feira que vem, às 21 horas, Madureira recebe o Flamengo também no Maracanã, apesar de ser mando do Madureira, né? Jogo grande, jogo importante. Pelo visto, o Flamengo vendeu o mando para o Madureira, tem uma possibilidade de receber um público maior, né? Vamos agora para o Campeonato Paranaense. Campeonato Paranaense também, que nesse período aí de férias em que eu tirei, teve aí também os seus jogos aí de semifinal, gente. E esse é o barato do futebol, né? Olha que legal, cara. Eu ia chamar aqui, eu ia dizer que foi uma zebra pelo investimento, né? Pela diferença do tamanho dos times de maior investimento para os menores. Mas eu acho que um trabalho de uma equipe, então, com menor poder aquisitivo, mas um trabalho bem feito, pode resultar no que aconteceu aqui no nosso estado, que foi a eliminação do Coxa e do Furacão para as finais do Paranaense, gente. A final do Paranaense vai ser entre o Operário de Ponta Grossa e o Londrina, rapaz. O Operário, que então nas semifinais tinha empatado no jogo de ida com o Coxa por 2-2 lá no dia 14 de fevereiro. E agora as equipes se enfrentaram então no Couto Pereira no sábado agora que passou dia 21. 2-2 no tempo normal. O Operário eliminou o Coxa por 6-5 nos pênaltis. Já Londrina e Furacão tinham se enfrentado nos jogos de ida também no dia 15 e foi 2-2 lá no Estádio do Café, o jogo de ida. E o jogo de volta ontem, no domingo, o Londrina venceu o Furacão fora de casa por 1-0. Sobre lá o jogo de volta do Operário, né, do Coxa com o Operário, já que o jogo foi com o mando do Coritiba, o Operário venceu então após empate no tempo normal 2-2, né? Já havia sido 2-2, olha só que confronto equilibrado, né? Apertado, o Coritiba e o Operário. Os dois jogos, nos 180 minutos ali, então foi 2-2, mas no Couto Pereira, nas cobranças de pênalti, o Fantasma, como o Operário é conhecido, levou a melhor por 6-5 nas cobranças. Maicon e Lucas Ronier marcaram para o Coritiba, enquanto Léo Gaúcho e Ailon fizeram os gols do Operário nos 90 minutos. Nos pênaltis, o Coritiba errou 2 cobranças e o Operário perdeu apenas uma. Edwin Torres converteu o pênalti decisivo. Então, parabéns ao Operário, que já está na final aí do Paranaense. Na outra semifinal, entre Londrina e Coxa, a vaga foi conquistada pelo Londrina por 1-0, né? Vitória magra, mas o suficiente para tirar o Furacão. Jogo ontem na Arena da Baixada. Jogo de volta então dessas semifinais. O Tubarão, como é conhecido Londrina, marcou o gol da classificação no começo da partida com Bruno Santos e depois segurou a pressão do Atlético Paranaense, que acumulou chances, então teve chance de chegar ao empate, tentar ali reverter essa situação, quem sabe ficar com a vaga, mas não conseguiu. E o Furacão ainda perdeu um pênalti com o João Cruz. Então pênalti perdido pelo João Cruz custou muito caro. O Londrina está na final do Paranaense com o Operário. Vamos ver aqui, acho que ainda não rolou o sorteio ainda de quando vai ser. Do Paranaense já rolou sim. Jogo de ida da final então, próximo sábado, dia 28 de fevereiro, fechando o mês, sábado às 4 da tarde, Operário e Londrina lá em Ponta Grossa. A grande final, quem leva a taça, quem será o melhor time do estado de 2026, dia 7 de março, no outro sábado, também 4 da tarde, Londrina e Operário, lá no Estádio do Café. Já vai deixando aí nos comentários, vai fazendo as suas apostas, quem será que leva o Campeonato Paranaense. Vamos agora falar do Campeonato
Paulista, Mineiro, rapidinho aqui, passando o Campeonato Mineiro, que também já tá nessa reta final. Tivemos, nas semifinais do Mineiro, lá no dia 21, o Pouso Alegre perdendo em casa pro Cruzeiro por 2-1, e no dia 22, o Atlético Mineiro, o Galo, empatou em 1-1 com o América Mineiro. No dia 28, sábado agora, né, anteontem, vai acontecer dia 28, próximo sábado, Cruzeiro e Pouso Alegre no Mineirão, dia 28, às 18h30. No próximo domingo, dia 1º de março, América Mineiro lá no Estádio do Independência recebendo o Galo às 18 horas. Então, a gente está assim, na reta final das semifinais lá em Minas Gerais. Vamos ver se vai rolar ali, né, o Galo e Atlético, se vai rolar um confronto mais improvável, né? Será que vai dar Pouso Alegre e América Mineiro, que nem aqui no Paraná, né? Deu esse confronto inesperado, né? Londrina e Operário. Vamos ver o que vai acontecer. Passando agora para São Paulo, vamos falar das quartas de final, dar uma passada rapidinha das quartas de final para cá, né? Do Campeonato Paulista. Os jogos que aconteceram aí anteontem e ontem. Nós tivemos no sábado, o Palmeiras goleou o Capivariano por 4-0, garantiu vaga na semi com muita tranquilidade, enfrentando o Capivariano. Também no sábado, às 18h30, o Bragantino perdeu em casa por 2-1 para o São Paulo. São Paulo, assim, afastou de vez há um bom tempo a má fase, né? O São Paulo se reestruturou, fez amizade, fez as pazes com a vitória de novo e abraçou mesmo ali, tá em lua de mel. No Brasileirão também tá bem. Enfim, esse jogo que ficou marcado pelo comentário, né, meio infeliz do zagueiro do Bragantino ali, o Gustavo Marques, que apelou ali, dizendo que um jogo dessa importância, dessa grandeza, não deveria ser apitado por uma mulher. Enfim, o zagueiro foi inclusive criticado. Ele deu aí, né, essa declaração de que foi inclusive xingado pela própria mãe, pela própria esposa, né? Cobraram uma retratação do atleta e ele procurou a equipe de arbitragem dessa partida para se desculpar, inclusive, então, com a árbitra, Daiane, se eu não me engano o nome dela. Enfim, o Gustavo Marques foi atrás da equipe de arbitragem da partida para se redimir, reconheceu o erro, e o Bragantino, inclusive, está estudando uma maneira de punir até financeiramente o atleta por essa situação, né? Mas que esse tipo de situação não aconteça, né, mais. Mas então o Bragantino está eliminado do Paulista. Ontem, o Novo Horizontino venceu o Santos por 2-1 e a Portuguesa foi... o Novo Horizontino, então, eliminou o Santos. Poderoso Alvinegro Praiano foi eliminado pelo Novo Horizontino. Olha aí a zebra, né? Novamente, né? Cada estado tendo uma zebrinha aí. E a Portuguesa deu trabalho, deu sufoco, mas não foi páreo para o Corinthians. 1-1 no tempo normal. Corinthians eliminando a Portuguesa nos pênaltis por 8-7. Olha só, a Portuguesa fez muito bonito frente ao Corinthians então, né? Vendeu muito caro. Semifinais do Paulista, essas sim, aparentemente ainda sem data, horários definidos, não houve sorteio, mas Novo Horizontino e Corinthians, Choque Rei, Palmeiras e São Paulo. Essas são as semifinais do Paulista e também já vai deixando aí o seu comentário, vai fazendo a sua aposta, quem você acha que vai para a final do Paulistão 2026. Como eu disse no começo do programa, muita coisa rolou, muito futebol, né? Muita eliminação, gente passando de fase aí pelos estados do Brasil. Ainda tem o Gaúcho, vamos falar aqui também do Campeonato Gaúcho, que teve os jogos aí da semifinal acontecendo, jogos de ida, né, da semifinal. O Grêmio venceu lá no dia 15 de fevereiro, empatou em 1-1 com o Juventude no dia 15 e... novamente, mais 1-1 entre Juventude e Grêmio. Ontem, dia 22, o Grêmio eliminou o Juventude por 4-1 nos pênaltis. Lá, na outra semifinal, Ipiranga perdeu no jogo de ida por 3-0 para o Internacional, no dia 15. E ontem o Inter goleou, agora em casa, por 4-0 o Ipiranga. Vamos também passar aqui um pouquinho sobre
sobre essas partidas, ó. O Grêmio, então, empatou com o Juventude no tempo normal e venceu por 4-1 nos pênaltis nesse confronto, então, jogo de volta da semifinal, lá no Alfredo Jaconi, ó. Gabriel Tagliari abriu o placar para os donos da casa na primeira etapa, em cobrança de pênalti, após tocar a bola tocar no braço de Vieri dentro da área. O zagueiro foi de vilão a herói no segundo tempo a marcar o gol do empate em chute da entrada da área para levar a decisão para os pênaltis. Olha aí que legal, né? Então, o zagueiro Vieri foi do inferno ao céu lá nesse jogo pela semifinal do Gaúcho. Nas cobranças de pênalti, o Grêmio converteu as 4 penalidades e contou ainda com uma defesa do Everton e um erro do Juventude para se garantir na decisão. Então, parabéns ao Grêmio também, que já está na final do Gauchão. Já lá na outra semifinal, sem sustos, sem dificuldade, o Inter ampliou a vantagem que já tinha sobre o Ipiranga, né? Já tinha vencido por 3-0 e no jogo de volta foi lá e meteu mais 4 no Ipiranga, carimbou a presença ali firme e forte para a final do Gauchão, ó. Borré, Vitinho 2 vezes e Alejandro anotaram os gols do jogo. E o Alejandro que fez o primeiro gol dele com a camisa do Inter. Então, no agregado, 7-0 do Inter para cima do Canarinho, como é conhecido o Ipiranga. Parabéns ao Internacional de Porto Alegre também na final do Gauchão. Vamos ver aqui se tem... Se Inter e Grêmio... Acho que ainda não... também não tem... Não está definido dia e hora, mas acredito que sejam os próximos 2 finais de semana já. Então, independente de que dia e hora, Inter e Grêmio, final do Gauchão, também vá fazendo as suas apostas. Quem você acha que vai ser o melhor time do Rio Grande do Sul em 2026? Agora vamos lá para pré-Libertadores, né? A segunda fase da Libertadores. Nós que tivemos os jogos de ida da segunda fase da Libertadores na semana passada, na quarta-feira de cinza, dia 18, o O'Higgins venceu por 1-0 o Bahia, lá no Chile, e o Botafogo perdeu por 1-0 também, lá na altitude desumana de Potosí, 4.000 metros de altitude. O Nacional de Potosí venceu o Botafogo por 1-0. Jogo esse que o Botafogo... Eu assisti esse jogo quase todo. O Botafogo, apesar, né, então, da condição desumana, já fazendo um comentário aqui, acho que jogos em altitude tão elevada assim não deveriam acontecer, deviam ser marcados por uma altitude menor. 4.000 metros é absurdo, assim, muito, muito difícil, muito complicado para um time que não é boliviano, enfim, qualquer time que vai jogar lá, encarar essa altitude, fica muito complicado, né, o time da casa acaba ficando com uma vantagem inclusive muito significativa, que é essa coisa da altitude. Mas o Botafogo poderia ter vencido essa partida, teve 2 lances ali bem claros, assim. O Matheus Martins perdeu um gol assim, cara a cara com o goleiro, chutou para fora, depois teve no outro lance com o Montoro. Poderia o Botafogo, apesar da dificuldade de não ter jogado assim melhor. O Potosí é um time tecnicamente ruim, é um time fraco, que acaba se valendo da altitude, né, acaba pesando a favor do time, mas fora da altitude, você vê que tecnicamente, isso é historicamente conhecido, né? Os times da altitude, eles são ruins mesmo, acabam tendo a altitude a seu favor. Mas o Botafogo, apesar de ter jogado pior, poderia ter vencido se não fosse ali, digamos, erros individuais ou erros assim pontuais, né, em lances capitais que os jogadores não converteram em gol. Mas o Botafogo então tenta eliminar o Potosí agora jogando aqui no Brasil, jogando no Rio de Janeiro, depois de amanhã, quarta-feira, dia 25, 21h30, Botafogo e Nacional de Potosí. Agora o Botafogo vai precisar vencer, né? Agora não lembro se por 2 gols, assim, se tem qual o critério ali, a regra, mas vai precisar vencer para eliminar o Potosí, assim como o Bahia vai ter que vencer o O'Higgins lá do Chile para passar para a fase de grupo da Liberta. Ó, inclusive, no jogo do Bahia e O'Higgins, o gol da partida foi do Gonzalez, no estádio, então, El Teniente, em Rancagua, no Chile,
E o gol do Nacional Potosí contra o Botafogo foi do Baldomar de cabeça. Agora o Botafogo, então, vai tentar correr atrás do prejuízo e virar a partida para eliminar o Potosí da Libertadores e entrar de vez na busca pela glória eterna, como a gente chama a Libertadores. Ainda vamos, antes de irmos para o final desse programa, ainda temos aqui, vamos falar agora da Recopa. Recopa Sul-Americana, que nada mais é do que o campeão brasileiro encarando o campeão da Sul-Americana. O Flamengo jogou agora nessa última quarta-feira. Eu tava no aeroporto, o jogo começou, tava esperando a hora do voo. E eu nem sabia que o Flamengo ia jogar e vi lá na televisão. Mas o que é isso? É reprise? O que é, gente? Tá acontecendo? Não, o Flamengo tava entrando em campo pra tentar defender aí o título da Recopa. E perdeu, jogando agora... Jogando na quarta-feira não, né? Foi na quinta-feira o jogo. Perdeu por 1-0 lá... fora de casa, né? Lanús venceu por 1-0 o Flamengo. Jogo de volta agora, já na próxima quinta, também dia 26, 21h30. Flamengo podendo, então, se virar o placar, podendo ser campeão da Recopa. Flamengo e Lanús, mais uma partida que você pode estar comentando aí, deixando o seu palpite. Será que teremos... Quer dizer, que vamos ter campeão, a gente sabe que vai ter. Quinta-feira tem mais um campeão da temporada 2026 do futebol. Aí agora seria sul-americano, né? Não sabemos se vai ser o Flamengo, se vai ser o Lanús. Você que não gosta do Flamengo vai secar. E você que é flamenguista vai torcer muito. Acho que apesar da derrota do Flamengo, o Flamengo tem plena condição de estar vencendo o Lanús no Maracanã. Flamengo que já vem melhorando, né? Passou aí por um momento nesse início de ano aí de oscilação também, turbulento, mas o Flamengo já está se reencontrando, venceu o Madureira aí, ó, pela semifinal do Carioca, perdeu pro Lanús, mas o Flamengo tem total condição de reverter esse placar e ser campeão na próxima quinta, então. Agora, antes de voltarmos pro Brasil, a gente vai dar um pulo lá na Europa. Antes disso... O gol do Lanús foi do Rodrigo Castillo de cabeça, 1-0, então Lanús sobre o Flamengo nesse jogo de ida da final da Recopa. Vamos dar um pulinho lá na Europa, falar aí dos playoffs das oitavas de final da Champions. A Champions que já está nas suas oitavas de final. Teve jogo pra caramba semana passada, então, por essas oitavas de final aí, playoffs, né? E já tem também a tabela definida, o dia e a hora para os jogos de volta, né? Nós tivemos no dia 17, foi uma terça-feira, o PSG venceu o Mônaco por 3-2. O Galatasaray, rapaz, arrebentou com a Juve de Turim 5-2, também na terça-feira, dia 17. 5-2, que goleada dos turcos para cima dos italianos. O Benfica perdeu em casa para o Real Madrid, dia 17, também terça, por 1-0. O que mais aqui? Borussia Dortmund venceu por 2-0 o Atalanta, também dia 17. Agora, na quarta-feira, dia 18, o Newcastle venceu fora de casa o Karabag por 6-1, goleada. O Club Brugge empatou em 3-3 com o Atlético de Madrid. O Bodo Glimt venceu por 3-1 a Inter de Milão, rapaz. A Inter de Milão perdeu aí, né, a zebra lá na Europa, hein? Dia 18 também perdeu para o Bodo Glimt 3-1. E tivemos ainda Olympiacos perdendo em casa lá na Grécia, então, para o Bayer Leverkusen 2-0. Então, jogos de ida dos playoffs aí das oitavas da Champions. Vamos aos jogos de volta, então. O PSG, que venceu por 3-2 o Mônaco no jogo de ida, joga quarta-feira, 17 horas, horário de Brasília, com o Mônaco. Também na quarta, 17 horas, também horário de Brasília. Todos esses jogos aí, horário de Brasília. Juventus recebe, então, lá na Itália, o Galatasaray. O Real vai defender a sua classificação contra o Benfica, também na quarta, também 17 horas. Então, Real Madrid e Benfica. Atalanta e Borussia Dortmund, quarta, 2h45 da tarde. Amanhã, 5 da tarde, Newcastle e Karabag. Newcastle já com, né, um pé na classificação depois de meter 6-1. Atlético de Madrid e Club Brugge,
Amanhã, 2h45 da tarde, Inter de Milão e Bodoglint. Agora vai ter que correr atrás do preju, né? Vai ter que sair pro jogo, vai ter que ser ofensivo. Amanhã, também, dia 24, 5 da tarde, Inter e Bodoglint lá no Giuseppe Meazza. E Bayer Leverkusen e Olympiacos também amanhã, dia 24, 5 da tarde. Esses, então, jogos de volta dos playoffs da Champions League. Você que gosta aí da nata, da elite do futebol europeu, fique atentos e nós vamos falar, é claro, no próximo Correio Esportivo na sexta-feira sobre essas partidas. Para fecharmos o Correio Esportivo dessa segunda-feira, vamos falar de Brasileirão. Para fecharmos bem o programa de hoje, dar uma passada aqui como foi a última rodada, que foi lá atrás, dias 10 e 11 de fevereiro. E vamos agora também passar a quarta rodada dos jogos, a tabela aí da quarta rodada. Lá no dia 10 de fevereiro, o Flamengo, que eu falei agora há pouco, que está se reabilitando aí, venceu dia 10 de fevereiro o Vitória por 2-1 fora de casa lá no Barradão. O Flamengo, tá vendo? Venceu o Vitória fora de casa, venceu o Madureira no Maracanã. Então o Flamengo tá em progresso, né? Tá encaixando de vez nesse ano de 2026 o trabalho do Felipe Luiz, que, né, foi totalmente campeão, trabalho muito bem feito no ano passado, vem sendo assim, mas esse ano ainda não estava rolando, né? Agora acho que encontrou a fórmula. No dia 11 de fevereiro, o Mirassol empatou em casa 2-2 com o Cruzeiro. A Chape empatou 3-3 com o Coritiba. A Chape que está na final do Campeonato Catarinense. Dia 11 de fevereiro também, Galo e Remo 3-3. Rodada então de muitos gols. E o Vasco também, dia 11 de fevereiro, quarta, perdeu em casa para o Bahia por 1-0. Partida que certamente ajudou contribuiu para que o Diniz fosse demitido, né? Porque é o Vasco perdendo em casa. São Paulo e Grêmio 2-0. Atlético Paranaense venceu o Santos no dia 12 por 2-1. Também no dia 12, clássico vovô Fluminense e Botafogo. Fluminense venceu o Botafogo de novo. Já tinha ganhado pelo Carioca um pouquinho antes por 1-0. Ganhou do Botafogo de novo pelo Brasileiro agora por 1-0. Também, então, a vitória do Fluminense. Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 2-0 no dia 12 também. E o Inter perdeu em casa para o Palmeiras por 3-1 no dia 12. Próxima rodada é a quarta rodada do Brasileirão. Começando então na próxima quarta-feira. Bragantino e Atlético Paranaense, 19 horas. Remo e Inter, também na quarta, também 19 horas. O Coritiba recebe o São Paulo no Couto Pereira às 19h30. Às 20 horas, Cruzeiro e Corinthians. Também na quarta, 21h30, Palmeiras e Fluminense. E também na quarta-feira, 21h30, Grêmio e Galo. Na quinta, 19 horas, Santos e Vasco. Jogos que ficaram adiados aí. O Flamengo pela final da Recopa e Botafogo e Bahia pelos jogos de volta da segunda fase da Libertadores. O Flamengo vai jogar com o Mirassol, então jogo adiado dessa quarta rodada. O Botafogo e Vitória adiado também. E o Bahia e a Chapecoense, jogos adiados da quarta rodada do Brasileirão. Esse foi o Correio Esportivo dessa segunda, um retorno aí depois de férias. Falamos de Brasileirão, campeonatos estaduais, playoffs da Champions, Recopa Sul-Americana, segunda fase da Libertadores, muita coisa, teve muito jogo nessas últimas 2 semanas aí de fevereiro. Eu volto na sexta-feira, claro, com o resultado, os comentários desses jogos que vão acontecer essa semana. Já vamos preparando aí mais novidades, convidados aí para o mês de março aqui no nosso programa para continuar desse jeito que é feito, né? Com muito carinho, pensando em você que ama o esporte, que ama o futebol. Obrigado, gente, pela companhia. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Até sexta. Eu te vejo sexta-feira à noite, hein? Com mais um Correio Esportivo. Um grande abraço e até lá. Valeu!